Olá, hoje vamos falar sobre a ansiedade e o efeito Disney. O que será que esses dois temas têm em comum? Para você entender, assista o vídeo até o final. Mas antes da gente poder começar, quero te fazer uma pergunta. Qual foi o filme da Disney que marcou a sua infância? A maioria de nós cresceu com essas histórias, e elas são lindas, cheias de magia. Príncipes e princesas, finais felizes garantidos. Mas eu te pergunto, será que, sem perceber, elas também alcançaram as nossas expectativas irreais, que hoje podem gerar ansiedade? Esse é o caminho da aula de hoje, entender o que é ansiedade e o que chamamos de efeito Disney, como os dois se conectam e, principalmente, o que podemos fazer para viver de forma mais leve, realista e saudável. Olá pessoal, sejam bem-vindos à Jornada Desansiedade. Aqui eu ensino pessoas a transformar a ansiedade em confiança e autocontrole. Ou seja, a ideia aqui não é eliminar a ansiedade, mas sim desvendar essa energia de vida e usar a nosso favor de forma produtiva. Eu sou Pedro Osato e o tema de hoje é a ansiedade e o efeito Disney. Como já vimos nas aulas anteriores, a ansiedade não é uma vilã. Ela é uma resposta natural do corpo para nos proteger de perigos. Quando você vai atravessar uma rua movimentada, o corpo ativa a ansiedade para te deixar mais atento. Isso é saudável, mas o problema é quando essa ansiedade aparece em excesso, mesmo sem perigo real. Aí ela deixa de ser um alarme e vira um sofrimento. Os sinais no corpo são coração acelerado, dificuldade de dormir, falta de ar, e na mente gera uma preocupação constante e pensamentos acelerados. E no comportamento, ela se reflete em evitar situações, se isolar e procrastinar, o famoso deixa para depois. Em resumo, a ansiedade é normal, mas quando ela é intensa ou constante, atrapalha a vida. Em um dos meus atendimentos, um paciente me contou que, antes de dormir, a sua mente virava um cinema 24 horas. Tinha pesadelos acordado, cheio de cenas de catástrofes que nunca aconteciam. O corpo reage como se fosse verdade. Isso é ansiedade fora do contexto. E é nesse momento que entra em cena o efeito Disney. Mas, o que é então o efeito Disney? Você já ouviu falar dessa expressão? O efeito Disney é a influência que os contos de fadas e narrativas idealizadas têm sobre a nossa visão de mundo. A Disney encantou gerações acreditando que o amor verdadeiro chega de repente, que o bem sempre vence, que a felicidade é permanente e que existe um final feliz garantido. Isso é inspirador quando somos crianças, mas na vida adulta pode ser uma baita armadilha. A realidade se mostra bem diferente. Relacionamentos não são perfeitos. O sucesso não vem de um dia para o outro. E ninguém está feliz o tempo todo. Quando acreditamos nesse roteiro perfeito, criamos expectativas irreais. E daí nasce a frustração e a ansiedade. É como comprar ingresso para Disney achando que vai viver lá para sempre. Na vida real, a viagem acaba, você volta para casa e precisa lidar com boletos, trânsitos e rotina. E por que o efeito Disney pode aumentar a ansiedade? Primeiro, porque ele nos leva à comparação.
Se minha vida não parece um conto de fadas, então será que estou fracassando? Segundo, porque ele cria medo de não estar à altura. Se eu não tenho um amor perfeito, um corpo perfeito, uma carreira perfeita, será que eu sou insuficiente? Terceiro, porque gera a sensação de atraso. Se todo mundo parece já ter encontrado seu final feliz, será que só eu estou ficando para trás? Quarto, porque nos pressiona para estarmos sempre felizes. E quando não estamos, sentimos culpa, vergonha, medo de decepcionar. Percebe como a narrativa da perfeição alimenta diretamente a ansiedade? É como se estivéssemos vivendo uma comparação constante entre a vida real e um roteiro impossível de alcançar. Tratei uma adolescente que disse que depois que terminou o namoro, não sofria apenas pela separação. Sofria também porque se sentia culpada. E se eu nunca encontrar meu príncipe encantado? Nesse caso, a dor real foi ampliada pelo efeito Disney. Agora, eu quero propor uma reflexão. Pause esse vídeo para pegar papel e caneta ou bloco de notas no seu celular e escreva: qual foi uma das expectativas que você trouxe desde a infância ou adolescência, inspirado em filmes, séries ou redes sociais? Anota aí. E depois, como essa expectativa se mostrou na realidade? A distância entre o que idealizamos e o que vivemos na realidade é uma das principais fontes de sofrimento emocional. E isso acontece porque a idealização cria um roteiro de perfeição, a vida perfeita, o relacionamento perfeito, a carreira perfeita. A realidade se mostra cheia de nuances, imprevistos, falhas, altos e baixos. Quando a expectativa e a realidade não se encontram, surge uma lacuna psicológica. E nessa lacuna, geralmente é preenchida com frustração, autocrítica, comparação e ansiedade. Imagine que você coloca no GPS um destino chamado Vida Perfeita. Só que esse lugar não existe no mapa real. Então, você segue, segue e nunca chega. Cada quilômetro rodado aumenta a sensação de fracasso e cansaço. Por isso, quanto maior a distância entre o ideal e o real, maior a chance de sofrimento. E se isso se repetir, vira ansiedade. O caminho saudável não é desistir de sonhar, mas ajustar o ideal à realidade possível. Transformar expectativas muito altas em metas realistas que podem ser construídas no seu dia a dia. Você pode até segmentar essa meta em etapas menores e não esquecer de comemorar cada pequena conquista, por menor que seja. Um rapaz disse certa vez: achei que até os meus 30 anos já teria a minha vida resolvida, casado, feliz e com uma carreira brilhante. Hoje, aos 35 anos, ele descobriu que estava vivendo uma linha de tempo que não era dele, era um roteiro de filme. Aqui vão algumas dicas de como podemos lidar com esse efeito Disney na prática. Primeira dica: lembrar que os filmes são ficção, não manuais da vida real. Segunda dica: aceitar erros, atrasos, falhas como parte natural. Os erros na PNL são apenas um feedback e são resultados fora do esperado. Terceira dica: trocar o pensamento. Eu nunca vou ser feliz, por estou construindo a própria história. Use afirmações positivas. Evite palavras como nunca, nada, jamais. Isso faz toda a diferença na sua vida.
Quarta dica: viver e valorizar o agora, em vez de esperar por um final feliz mágico. Quinta dica: reconheça as suas qualidades. Celebre pequenos progressos e vitórias do dia a dia. É como sair do cinema. Você pode ter amado o filme, mas sabe que a vida continua lá fora, com todas as suas imperfeições. Em um dos meus atendimentos, a mulher me relatou: passei anos esperando viver um grande amor igual aos filmes. Quando entendi que a vida real é feita de pequenas construções, finalmente consegui valorizar meus relacionamentos, mesmo sem príncipe e castelo. Uma mudança de olhar faz toda a diferença. Na aula de hoje, vimos 3 pontos fundamentais. Primeiro, que a ansiedade é uma resposta natural, mas pode virar peso quando sai do controle. Segundo ponto, o efeito Disney é a idealização da vida perfeita e dos finais felizes instantâneos. Terceiro ponto, quando a ansiedade e o efeito Disney se encontram, nasce a frustração, a comparação e a insegurança. A boa notícia é que a vida real, com suas imperfeições, é muito mais rica que qualquer conto de fadas. O efeito Disney pode contribuir para quadros ansiosos, porque cria uma lente distorcida, fazendo achar que estamos errados ou atrasados na vida, quando, na verdade, estamos apenas vivendo a experiência real e humana. A vida pode não ser perfeita, mas ela é real. E de verdade, é com os altos e baixos que podemos construir conexões verdadeiras, aprendizados e significados. Se essa aula fez sentido para você, deixe um like, compartilhe e se inscreva no canal. Um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo.